Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos falar sobre os escolhidos de Deus para serem salvos e receber o reino dos céus. É claro que nós sabemos, e não precisa ser muito inteligente para isso, que todos aqueles que servem a Deus, que obedecem os mandamentos de Deus, receberão o reino dos céus. Isso nós sabemos e é fácil de compreender. O problema é que nem todos conseguirão alcançar o reino dos céus exatamente em função do pecado. E para que esses que não obedecem às leis de Deus possam alcançar a salvação, alguém terá que ajudá-los. E nós sabemos muito bem que Cristo veio exatamente para isso, para ajudar aqueles que precisavam ser resgatados do pecado. É como se estivessem se afogando e ali surgisse uma mão acolhedora para resgatá-los das águas e assim tirá-los da morte. E é o que nós somos convidados, a vivermos a vida no reino dos céus e abrirmos mão da morte carnal. Para podermos viver as vontades de Deus e termos a vida eterna, nós temos que abrir exatamente mão da nossa vida carnal. É a nossa vida carnal que nos leva à perdição, que nos leva à destruição e nos leva à morte. Para que nós possamos alcançar o reino dos céus e alcançar a vida eterna, basicamente Cristo vem nos mostrar que requer de nós algo muito simples, que é a prática do amor. É praticar o amor ao próximo e demonstrar a Deus que o ama sobre todas as coisas, fazendo exatamente isso, amando ao próximo. E para isso é que nós temos que ser como Cristo, ferramentas para poder mostrar aos nossos irmãos o caminho para a salvação. Se nós praticamos o amor com o nosso irmão, nós estaremos, através das nossas ações, ensinando o próximo como ele deve agir com o outro. O problema é que nós muitas vezes escolhemos agir de forma contrária e nós acabamos naturalmente ensinando ao outro a agir da mesma forma que nós agimos nas ações pecaminosas. Quando cometemos a violência contra o nosso irmão, ele aprenderá que é de violência que nós devemos agir com o nosso irmão, principalmente com aqueles que nos rodeiam, os nossos filhos, os nossos amigos, as pessoas mais próximas. Geralmente as pessoas mais próximas nos observam muito, fazem de nós referência. Um exemplo são os filhos e os pais. Os filhos geralmente olham para os pais e observam seus comportamentos e suas ações. Se uma mãe, como exemplo, é uma pessoa fofoqueira, o filho provavelmente assistirá às ações de sua mãe e irá imitá-la. Se o pai, às vezes, é um homem mulherengo, que não tem respeito com a família, provavelmente os filhos assistirão aquilo e copiarão as ações e as atitudes dos pais. É claro que nós temos que compreender que nem sempre é assim, que nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas nós podemos muito bem ser influenciados pelas pessoas ao nosso redor. E por isso, temos que ter comportamentos de pessoas honestas, pessoas amorosas, pessoas respeitosas, para que o reflexo daquilo que as pessoas olhem em nós seja de ações do reino dos céus. A nossa palavra de hoje vem nos mostrar sobre as 100 ovelhas. Quando uma se desgarra do seu bando e sai vagando por aí, geralmente o pastor deixa as outras 99 e vai atrás de uma única que está perdida. Por que o pastor faz isso? Exatamente porque ele sabe que as outras 99 já estão cuidadas, estão devidamente encaminhadas no caminho correto. Mas aquela que está perdida, infelizmente, não sabe para onde ir, às vezes está com medo, desesperada. E nós que somos cristãos, que conhecemos o caminho, que não estamos perdidos, é que temos que as orientar, é que temos que mostrar a ela aonde seguir e por onde passar. Somos convidados exatamente a isso
no nosso evangelho de hoje através de Cristo. Então, que hoje nós possamos ser professores, instrumento de Deus, formadores de pessoas que pregam o amor e o ensinamento da palavra de Deus. Que possamos ensinar as pessoas os mandamentos de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como nós nos amamos. Vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Astéria Maria que nos mandou: olá, boa tarde, missionário Wagner, que belo cenário. Assim dá vontade de dormir, que a paz do Senhor esteja conosco. Amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, mais belo cenário e que Deus abençoe sempre a todos nós. Amém. E o canal de oração. Um abraço a todos. Amém. Muito obrigado pelo carinho, José Antelmo. Realmente nós estamos procurando alguns cenários aqui para poder colocar ao fundo, para deixar o vídeo mais bonito, deixar o vídeo mais agradável de podermos assistir. Então, aos poucos nós iremos aí adaptando e encontrando os cenários melhores que nós encontrarmos aí para poder colocar ao fundo, para poder dar uma qualidade melhor aos nossos vídeos. Muito obrigado pelo carinho, um grande abraço a você, José Antelmo. A Doreci Nascimento nos mandou: bom dia, missionário, e todos os irmãos de oração. Muito obrigado, missionário, pelas felicitações, pela minha mãe, Alexandre. Um abraço, que assim seja, um grande abraço, Doreci, que a sua mãe, esperamos aí, né, que ela tenha festejado com muita alegria mais um ano de vida, e a gente sabe que cada ano que a gente tem de vida aqui nesse plano terrestre, como Paulo disse, é uma oportunidade de nós podermos ajudar os nossos irmãos a reconhecer o caminho de Deus e ajudá-los a ser luz na vida deles e assim poderem ser pessoas melhores. A Adélia Santo nos mandou: bom dia, missionário, a paz de Cristo esteja entre nós e que Deus nos abençoe. Hoje sempre peço a Deus perdão por todos os meus pecados e que eu venha a ser uma pessoa melhor dentro dos princípios de Deus. Amém. Tenho 2 noites seguidas sonhando com minha tia que faleceu há 13 dias. Será o que significa, Wagner? Exatamente, a gente sabe muito bem, a primeira coisa que a gente tem que compreender que quando a gente passa por algumas situações nas quais a gente fica traumatizado, triste, vivendo aquelas torturas daqueles dias, a gente acaba realmente sonhando com aquelas situações nas quais nós passamos. Porém, como nós também conhecemos o contexto de José do Egito, no qual interpretava sonhos e mostrava às pessoas qual o significado dos sonhos em que elas presenciavam, a gente sabe muito bem que há um significado sim. Porém, a gente tem que conhecer o sonho, conhecer o contexto, para poder dar um norte às pessoas em relação ao significado dos sonhos. É claro que a gente tem que colocar em oração a Deus, é um dom do Espírito Santo de Deus, porque José tinha esse dom que Deus deu a ele, e esse dom mostra-nos que é a presença de Deus manifestando na vida do homem o conhecimento, é uma sabedoria. Porém, às vezes as pessoas querem usar esse dom de Deus como instrumento para poder tirar vantagem e benefício. E quando isso acontece, de certa forma, são falsos profetas, são pessoas que estão tentando enganar o próximo. Mas é claro que existem sim pessoas que podem interpretar os sonhos desde que haja a manifestação do Espírito Santo de Deus, como acontecia com José do Egito. A Luzanira Maria nos mandou: amém, bom dia a todos, um excelente fim de semana, na paz do Senhor, que assim seja, Luzanira, um grande abraço a você. A Odete Sobral nos mandou: amém, bom dia, missionário Wagner e irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós, gratidão pela reflexão. Infelizmente, existe muitas pessoas querendo tirar vantagens em cima do seu próximo, a começar pelos nossos governantes. Que o Senhor nos livre de pessoas assim. Abençoada sexta-feira a todos. Exatamente. Pessoas que querem tirar vantagem do próximo a
como dizem por aí no termo popular, a rodo por aí. Porque às vezes nós convivemos com pessoas muito próximas de nós e elas acabam tentando tirar vantagem de nós, às vezes numa simples venda. Vou dar um exemplo para que você possa compreender. Às vezes uma pessoa que é parente sua, que é de dentro de casa, decide vender para você um produto. Vou citar um exemplo de uma TV. A TV nova, ela custa R$1.000. Suponhamos que nova ela custe R$1.000. E esse parente seu que está com a TV em casa, que às vezes a TV dele ele comprou uma melhor e quer passar a usada dele para frente, chega na sua casa e te oferece pelo valor de às vezes R$1.200. E você acaba comprando porque você não sabe o preço da TV, não sabe como funciona, não tem ideia, e a pessoa acaba tirando vantagem em cima de você, vendendo para você um produto que é usado por um valor mais caro do que o novo. E a gente sabe que isso existe. A gente tem que reconhecer que pessoas assim, às vezes dentro da nossa casa fazem isso conosco. Isso acontece em qualquer família. Não dá para excluir uma pessoa ou outra, porque para todos os lados que nós olhamos, há pessoas tentando tirar vantagem do outro. No nosso trabalho, na vida social, na vida familiar e até mesmo dentro da nossa igreja. A Milena Aparecida nos mandou um amém aqui, um grande amém. A Milena Aparecida, um grande abraço a você, que Deus te abençoe. A minha mãe mandou aqui, Deus que abençoe sempre no amor de Jesus Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém, mãe. Um grande abraço à senhora, que Deus abençoe a senhora. E a Odete Sobral respondeu minha mãe, colocando um amém. Um grande abraço, Odete Sobral, que Deus te abençoe. No mais, nós temos aqui também a Doreci Nascimento, que recebeu os parabéns para sua mãe Doreci, da Odete Sobral. Ela colocou, Deus que a abençoe com muita saúde, alegria e felicidade. Que assim seja, que Deus dê muitos mais anos de vidas para ela. Se não for da vontade de Deus, se for da vontade de Deus, que ela vá viver no paraíso junto com Deus, para poder viver as graças de Deus, que seja feita principalmente, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Às vezes a nossa vontade é que as pessoas fiquem aqui. Às vezes, um exemplo, eu mesmo, às vezes hoje é meu dia de trazer a palavra de Deus, mas amanhã a minha presença não seja mais necessária nesse plano terrestre, porque Deus tem outros planos para a minha vida. É claro que eu quero estar caminhando nos caminhos de Deus para que no dia que a minha morte chegar, eu esteja andando reto nos caminhos de Deus e assim eu possa alcançar o reino dos céus. Como não sei que dia que isso irá acontecer, eu tenho que praticar todos os dias o amor de Deus, tentar ao máximo evitar os pecados, estar sempre pedindo perdão e direção em relação às coisas que acontecem na minha vida. Apareceu um pecado, fazer o possível para reconhecê-lo e colocar em oração na palavra de Deus, para poder escapar e fugir dos pecados, e assim servir a Deus e aos seus mandamentos. No mais, esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.